Boa noite a todos. Boa noite. Continuamos o nosso estudo sobre a Divina Providência. Como falamos no final do encontro passado, são 4 textos, digamos assim, surpreendentes que vamos começar a analisar hoje. Na verdade, a aula toda vai ser sobre o papel positivo do demônio na providência divina, no plano da providência divina. A providência divina é tão grande, tão misteriosa, tão abrangente, tão profunda, e que ultrapassa tanto a nossa lógica, que Deus Todo-Poderoso é capaz até de se utilizar do próprio príncipe das trevas em favor da nossa salvação. Bom, se existe uma frase surpreendente no estudo da providência, essa é uma delas. Como é que pode? Inimigo é inimigo. Em âmbito militar, estamos aqui numa paróquia militar. Eu estou cercado de militares e parentes de militares. Inimigo é inimigo. O inimigo não traz nenhum benefício numa guerra para o oponente, para o adversário. Jesus chama o demônio de inimigo, de príncipe das trevas, e nós sabemos das intenções do demônio, que é confundir, que é matar, que é roubar, matar e destruir, é nos levar à prática do pecado mortal, é nos afastar de Deus, é nos precipitar no fogo do inferno. Como é possível isso? Tem uma resposta, não se angustiem, por favor. Também já antecipo que se hoje vamos falar quase completamente o nosso tempo sobre o demônio, no programa seguinte, na aula seguinte, nós vamos falar da ação da Divina Providência nos anjos bons, nos santos e também nos homens. Os homens que marcados pelo batismo, que enquanto estão a caminho do reino dos céus, também já podem ser chamados de santos. A Escritura os chama de santos. Então, peço a compreensão de todos, porque hoje vamos falar quase que exclusivamente do príncipe das trevas. A autorização que a Divina Providência concede a ele, o poder que Deus Todo-Poderoso concede ao demônio, para que, mistério dos mistérios, a providência divina triunfe sobre ele. Primeiro texto, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, de 14 a 16. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito mau veio sobre ele, enviado pelo Senhor. Os homens de Saul disseram-lhe: eis que um mau espírito de Deus veio sobre ti. Que nosso Senhor ordene, e teus servos aqui presentes procurarão um homem que saiba tocar a harpa. E quando o mau espírito de Deus estiver sobre ti, ele tocará o instrumento para acalmar-te. Saul era uma pessoa irascível. Primeiro, foi um péssimo rei. Tinha péssimos desígnios, péssimos pensamentos. Dentre muitos defeitos morais de Saul, nós temos a inveja horrorosa que ele nutria por quem? Por Davi. E inveja desde quando Davi matou Golias. E a população começava a cantar: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Quando ele ouviu esse canto, a inveja apossou-se do coração dele, ele passou a nutrir um ódio mortal pelo coitado do Davi, e isso se procrastinou, isso se prolongou por anos e anos. Saul determinou que o seu exército caçasse Davi. Davi passou a fugir da presença de Saul, de sorte que ele se tornou um chefe de bando, um bandoleiro, se tornou um oponente do rei Saul, apesar de ter tido uma grande amizade com o filho do rei, Jonatas. Muito bem, mas o que causa espécie aqui
É exatamente isso. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul e um espírito mau veio sobre ele, enviado pelo Senhor. Enviado pelo Senhor. Deus enviou um espírito mau. Pergunta: pode um espírito mau vir do Senhor? Resposta: pode. A resposta vai ser dada, a explicação vai ser dada daqui a pouco. Mas um mau espírito de Deus veio sobre ti, dizem os homens de Saul para ele. Mau espírito de Deus. Quando nós pedimos, vem Espírito Santo, estamos pedindo que venha a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas não é o Espírito mau, é o Espírito Santo. Como é possível que venha um Espírito mau de Deus? E no versículo 16, quando o mau Espírito de Deus estiver sobre ti, ele tocará o instrumento para acalmar-te. Vamos deixar em suspensa a explicação, porque vamos pegar mais outros textos bem parecidos, porque agora nós vamos ter algo no mesmo livro, no capítulo 18, versículos de 10 a 11. Agora, a surpresa talvez seja maior, porque vem um espírito mau de Deus que se apossa de Saul, e Saul pega uma lança e lança para matar Davi, que está tocando. Se Davi não fosse ágil, devia se tratar de um garoto, de um adolescente muito treinado, capaz de se desviar de qualquer ataque, e é o que vai acontecer agora. Vamos ao texto surpreendente. No dia seguinte, apoderou-se dele o mau espírito de Deus, e teve um acesso de delírio em sua casa. Como nos outros dias, Davi pôs-se a tocar a cítara. Saul, que tinha uma lança na mão, arremessou-a contra Davi, dizendo: vou cravá-lo na parede. Mas Davi se desviou do golpe por 2 vezes. Então não foi apenas uma lança, não, foi 2 tentativas. 2 tentativas de homicídio. Saul queria mesmo matar Davi. O inocente do menino tocava cítara e mal sabia que o rei nutria contra ele um ódio mortal. O que chama a atenção aqui no versículo 10 é: o Espírito de Deus apoderou-se dele, o mau Espírito de Deus. Como pode um espírito mau vir de Deus? Vou responder daqui a pouco. Mas vamos ainda complicar mais, porque o gostoso é complicar no começo para depois descomplicar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, de 8 a 10, algumas páginas à frente. Reparem que estamos no mesmo livro, foram 2 tentativas de assassinato. Pois o Davi, na sua inocência, volta a tocar a cítara na presença do rei. E vejam o que vai acontecer agora. A cena é triste. Tendo recomeçado a guerra, marchou Davi contra os filisteus, combatendo-os e infligindo-lhes uma grande derrota, e eles fugiram diante dele. O mau espírito do Senhor, porém, veio novamente sobre Saul. Estava ele sentado em sua casa com a lança na mão. Davi tocava a cítara. Saul, então, arremessou-lhe a lança, procurando cravá-lo na parede. Davi desviou-se e a lança foi cravar-se na parede. Davi esquivou-se e fugiu naquela mesma noite. O que interessa aqui é o mesmo da citação anterior, o mau espírito do Senhor. Como é possível que o Senhor tenha um espírito mau? O mau espírito do Senhor. Mas é preciso complicar mais ainda. Vamos ao primeiro livro dos Reis, capítulo 22, de 18 a 23. É um diálogo que acontece na corte celeste.
Qual é o contexto? O contexto é o rei Acabe. O rei Acabe quer ir para a guerra. Ele tem profetas que ele contratou. Ora, todos nós sabemos, quando você paga, você quer resultados. São os profetas profissionais, na verdade, os falsos profetas. Vocês lembram, nós estamos aqui no tempo do rei Acabe, cuja esposa se chamava, qual é o nome daquela mulher maldita, que é a pior mulher do Antigo Testamento, que enfrentou Elias, quer dizer, antes Elias enfrentou os sacerdotes dela. Os sacerdotes dela, de Baal, 450, quando ela soube que ele venceu os profetas e eles foram dizimados, a esposa desse rei fez uma ameaça. Esta mulher, eu te juro, como no dia seguinte eu vou fazer com você o mesmo que você fez com os meus profetas. E o coitado do profeta Elias precisou fugir. Qual o nome desta mulher triste? Jezabel. Muito bem, então reparem, Acabe, com a determinação de Jezabel, ele simplesmente dizimou todos os profetas de Javé, menos Elias. Ele matou todos. E no lugar dos profetas de Javé, contratou profetas. Só que eram falsos profetas contratados para dizer o que ele queria. Ora, isso não é profeta, isso é embusteiro. Muito bem, então, depois vocês, por favor, em casa, vocês vão ler as guerras de Acabe contra os sírios. Nesse tempo, havia um outro profeta, que juntamente com Elias, ele não foi dizimado, o profeta Miqueias. Miqueias, do livro do profeta Miqueias. Muito bem. E ele era um outro desafeto do rei Acabe. O rei Acabe não o suportava. O rei Acabe diz com todas as letras: olha, existe aqui um profeta, mas eu o odeio, eu sinto o ódio dele. Muito bem. Não, mas manda chamá-lo, porque os seus profetas disseram: faça a guerra, que você vai vencer. Aí ele manda chamar o profeta Miqueias. Me diga, profeta, eu devo ir para a guerra ou não? Aí o profeta Miqueias diz: pode ir, você vai vencer. Ele diz: seu fulano, você deixa de ser mentiroso, diga a verdade para mim. Não foi bem assim, com esse sotaque nordestino, obviamente. Mas o profeta ficou indignado e disse: você vai perder a batalha. Aí ele, furioso, disse: eu não disse que ele me odeia? Veja só que é a minha desgraça. Bom, esse é o contexto do capítulo 22. Depois vocês leiam em casa, porque se nós lêssemos todo ele, ficaria muito demorado e tal. Bom, e aí, agora, a narrativa é transferida para o céu. Agora é Deus Todo-Poderoso com sua corte celeste, isto é, com seu exército, Gravem bem essa afirmação. Pode parecer até inocente, mas tem um segredo aí. Na palavra exército e na palavra esquerda. Mas vamos ao relato, por favor. Primeiro livro dos Reis, 22, de 18 a 22. Lembrem-se. Acabe é o rei do norte, do reino do norte, e Josafá é o rei do reino do sul, o reino de Judá. Os dois se encontram, eles estão estudando uma possibilidade de fazer uma aliança para travar uma guerra contra os adversários do reino do norte. Dito isso, vamos ao relato. O rei de Israel disse a Josafá: rei de Israel é Acabe, rei do reino do norte, e Josafá é rei do reino do sul. Lembrem-se que já estamos aqui na época do cisma que aconteceu com a morte de Salomão, quando subiu ao trono Roboão, o seu filho, e Roboão, com seu temperamento brutíssimo, suscitou que Jeroboão conseguisse convencer os chefes das tribos do norte, as 10 tribos que ficassem contra a tribo do sul, a tribo de Judá, e aí aconteceu o cisma. Muito bem. O rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza o bem, mas sempre o mal? Miqueias replicou:
Ouve o oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono, e todos o exército dos céus ao redor dele, à direita e à esquerda. Gravem bem essa palavra esquerda, à direita e à esquerda. O Senhor disse: quem seduzirá Acabe, para que ele suba e pereça em Ramô de Galaade? Um disse uma coisa e outro outra. Então o Espírito adiantou-se e apresentou-se diante do Senhor, dizendo: eu irei seduzi-lo. O Senhor perguntou: de que modo? Ele respondeu: irei e serei um espírito de mentira na boca de seus profetas. É isto, replicou o Senhor, conseguirás seduzi-lo. Vai e faze como disseste. O Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes, mas é a tua perda que o Senhor decretou. Bom, na verdade, quem está narrando aqui é o profeta Miqueias. O profeta Miqueias teve uma visão, e uma visão desse diálogo que acontece no céu. O que chama a atenção é exatamente que, do exército do Senhor, um espírito se adianta e pede para colocar um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe para enganá-lo. Um espírito de mentira. E Deus concorda. E agora? Jesus Cristo diz que o demônio é o pai da mentira. A mentira nunca se encontrou na boca de Jesus. A mentira é pecado. O 8º mandamento da lei de Deus diz: não levantarás falso testemunho. A mentira para judeus, para cristãos, é sempre mentira e nunca pode ser justificada. Não existe mentira na face da terra que possa ser justificada para o judaísmo, para o cristianismo. E agora? Bom, depois de ter feito esse alarde todo, chegou a hora de explicar. Chegou a hora da explicação. E a explicação vai, primeiro, como eu já disse, não cesso de fazer a divulgação. Há uma coleção em língua espanhola, coisa inédita na história da Igreja Católica, a explicação de todos os versículos da Bíblia, versículo por versículo, pelos padres da Igreja. La Bíblia comentada por los padres de la Iglesia. É uma coleção de 38 volumes. E a explicação que eu darei é a explicação de Rabano Mauro. Primeiro, um pouquinho sobre a vida de Rabano Mauro. Rabano Mauro nasceu no ano 780 e morreu no ano 856. Monge, teólogo e professor, discípulo de Alcuino de York e depois abade de Fulda. Desde 882 a 842 foi arcebispo de Mogúncia, desde o ano 848 até a sua morte em 856. Autor de poemas, homilias, tratados sobre educação, gramática e doutrina, autor de uma enciclopédia intitulada Sobre a Natureza das Coisas, escreveu também muitos comentários sobre as Escrituras. A explicação que ele dá é extremamente simples. Prestem atenção, por favor. Na sua obra Comentários ao 3º e ao 4º livro dos Reis, que é o caso, capítulo 22, ele diz o seguinte, está em espanhol, espero que a minha tradução não seja blasfematória. Ele aqui está, veja, volte não, é aí mesmo, volte um pouco, pronto, aí. Vi o Senhor sentado no seu trono e todo o exército dos céus ao redor dele, à direita e à esquerda. E aqui uma pontuação antes de lermos Rabano Mauro, que todos os militares vão entender. Exército é exército. Só existe um. Ordinariamente só existe um no país. Exército brasileiro, no Brasil só tem um. Membros do exército são membros do exército, não tem para onde correr. O mesmo se aplica a todos os exércitos.
O exército do Senhor Deus, com relação aos anjos, é um só. Agora, é muito importante nós compreendermos que parte do exército se rebelou contra Deus. Está claro? Nunca, 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 seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, se fala de anjos de Deus, os anjos bons, os anjos fiéis a Deus, os anjos puros, os anjos santificados. Em nenhum momento eles estão à esquerda. Quando se fala, se é que, só que nós vamos ver daqui a pouco a expressão direita, sentado à direita de Deus Pai, isso tem um significado. Então, todo o exército dos céus inclui essa expressão, anjos bons e anjos maus. Os anjos maus são membros do exército do Senhor, rebeldes. Eles são guerreiros infiéis. Eles são membros do exército do Senhor, porque são obra das mãos do Senhor. Foram criados bons e depois se rebelaram. Deus criou todos os que integram o exército celeste, o exército angelical. Só que parte do exército se rebelou contra Deus. E por isso já não se encontrou lugar no céu para eles. Como diz o Apocalipse, capítulo 12. Aliás, no capítulo 12 do Apocalipse, o que é que se diz? Uma batalha aconteceu no céu. Miguel e seus anjos de um lado e os oponentes do outro. Ora, a batalha é entre quem? Soldados e soldados. Batalha, neste caso, entre membros do exército e membros do exército. É membros do exército contra membros do exército. Pois bem, então estamos aqui, o Senhor no seu trono e todo o exército dos céus ao redor dele, à direita e à esquerda. Aliás, vocês já, por favor, já pensem em um membro desse exército que se apresentou diante de Deus para pedir alguma coisa contra Jó. Lembram disso? E um outro membro do exército que apresenta-se diante de Jesus para pedir alguma coisa contra São Pedro. A gente vai ver daqui a pouco. Um membro do exército celeste se apresenta diante do Senhor para pedir autorização para tentar Jó. Um membro do exército também se apresenta diante de Jesus para pedir autorização para tentar São Pedro. Vamos agora a Rabano Mauro, porque a explicação dele é fantástica. Leiam, cravem os olhos no versículo 19. Que entendemos por trono de Deus, senão os poderes angélicos, por meio de cujas inteligências Deus, que está no mais alto, dispõe todas as coisas aqui embaixo. E o que se designa com o termo exército dos céus, senão a multidão dos anjos que o servem? O que significa quando se diz o exército dos céus está à sua direita e à sua esquerda? Deus, que está tanto no interior de todas as coisas como fora delas, não está limitado nem pela direita nem pela esquerda, mas que a direita de Deus significa a parte escolhida dos anjos, e pelo contrário, a esquerda de Deus significa a parte condenada dos anjos. Porque não só servem a Deus os que lhe ajudam, mas também os que lhe agravam, ainda mais o retorno dos que não querem se converter. Ou seja, os anjos que não querem que os homens se convertam, que dificultam essa conversão, também fazem parte do exército de Deus. Assim, portanto, está à direita e à esquerda de Deus o exército dos anjos, porque a vontade dos espíritos eleitos, dos espíritos escolhidos, está de acordo com a piedade divina, e a mente dos anjos condenados, que serve a sua própria malícia, está obrigada a cumprir as ordens do Senhor. Fecha aspas.
Aqui é obrigatório que nós façamos a comparação com o diálogo do Senhor Deus com o demônio, com Satanás, no início do livro de Jó. Satanás pede autorização a Deus para tentar Jó. Deus permite, mas impõe o limite. Qual foi o limite que o Senhor Deus impôs a Jó, ao demônio? Só não tire a vida dele. Só não tire a vida dele. Agora, obrigatoriamente, nós precisamos passar para o Novo Testamento, mas antes, me permitam, atenção, por um mistério que nós desconhecemos. Deus permite que o demônio nos fustigue, nos tente, nos arme ciladas. Com que intenção? A intenção está na 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. Primeiro o que chama atenção aqui é o verbo permitir. Deus não permitirá. Se a tentação acontece da parte do demônio, é porque Deus permitiu. E é nesse sentido que nós entendemos: um espírito mau veio do Senhor. Um espírito mau veio do Senhor do ponto de vista metafísico, isto é, veio do Senhor porque é obra das mãos de Deus. E enquanto obra das mãos de Deus, a natureza do demônio é boa, porque Deus não pode fazer nada mal. Está claro? Deus fez os anjos bons. A vontade do demônio e dos seus sequazes é que perverteu essa natureza. E um anjo mau veio do Senhor no sentido, primeiro ele se apresentou como membro subordinado desse exército, porque o demônio não tem poder nenhum. O demônio não tem poder nenhum. Se ele tem, é porque ele recebeu de Deus. Quem lembra da frase que nosso Senhor Jesus Cristo disse: tu não terias nenhum poder, disse Jesus a Pilatos, se esse poder não tivesse sido dado do alto. Por isso tem maior pecado aquele que me entregou. Tu não terias nenhum poder. E 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o que tens que não tenhas recebido. É claro que o apóstolo aqui se refere às criaturas humanas, mas isso se aplica também, servatis servandis, a todas as criaturas, incluído o demônio. O que é que você tem que você não recebeu? Portanto, se o demônio tem poder, ele recebeu de Deus. E esse poder aqui, nesse versículo, é chamado de... inclui-se na autorização, permissão que Deus dá. E essa permissão que Deus dá ao demônio, justamente, não é para que nós caiamos. Vejam que no Pai Nosso, Jesus pediu: não nos deixeis cair em tentação. A permissão que o Senhor Deus dá para o demônio nos tentar é exatamente para da tentação tirar isto. Por favor, o que é? Eu vou dar para vocês que vão ser tentados meios para suportar a tentação e para saírem da tentação. Está claro? Por quê? Como eu disse na aula passada e na retrasada e na outra, quantas aulas já sobre a providência? 12 ou 13? 13 com a de hoje. Nenhuma pessoa se torna aprovada se ela não é submetida às provações. Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira. Porque nossas gloriosas Forças Armadas são das mais respeitadas no mundo? Porque nós temos uma tropa bem treinada. Uma tropa submetida sempre a extremas adversidades. Vim ontem de Manaus. E o capelão, Alex, lá do CMA,
veio de um treinamento na selva. E ele disse, quem é aprovado, quem passa por esse treinamento realmente pode se tornar um guerreiro, porque é de sobrevivência mesmo, é de extenuar o ser humano. São condições extremamente adversas. Aqui eles são submetidos, guerra, uma possível guerra na selva. Perfeito. Ora, como é que esses meninos se tornam treinados, provados, firmes, capazes de resistir às situações mais dramáticas? Porque são submetidos às provas, porque são submetidos a esse tirocínio. Como é que nós nos tornamos indestrutíveis, inexoráveis, inabaláveis diante do demônio? Se não nos submetemos às provas, se o próprio Jesus Cristo quis ser tentado pelo demônio e acabou triunfando sobre ele 40 dias depois. Então a finalidade da tentação, e aí é que entra a permissão de Deus ao demônio para que ele nos tente. Então, você está autorizado a tentá-los. Lembrem-se, mas cada um tem os seus limites. Você não pode ultrapassar a força humana dessa pessoa contra quem você está pedindo para mim autorização para tentá-la. Você só pode ir até aqui, mas não me pergunte o que é o até aqui de cada um, porque cada um de nós tem o seu limite, e não é físico, nem psicológico, é sobretudo espiritual. É sobretudo espiritual. Vamos então agora a uma outra personagem que foi objeto deste pedido, e a gente vai perceber nas entrelinhas que o demônio se apresentou diante de Jesus, pedindo autorização para tentar um dos apóstolos. Lucas, capítulo 22, versículo 31. Mais uma prova de que o demônio não tem poder nenhum de tentar ninguém. Não tem. Se ele exerce essa tentação, é porque recebe a autorização de Deus. Veja, aqui não é dito que o demônio procurou Jesus. Mas nas entrelinhas, evidentemente, o que Jesus vai dizer para Pedro, é óbvio que isso aconteceu. Leiamos juntos? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como o trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua confiança e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. É significativo que o demônio pediu autorização para tentar todo mundo, do grupo dos apóstolos, vos, segunda pessoa do plural, vos. Mas adivinhem por quem Jesus rezou? Jesus não rezou pelos outros, rezou por ele. Rezou por Pedro, porque Pedro é o centro do colégio apostólico, é o príncipe dos apóstolos, vai ser o futuro pastor do rebanho, apacenta as minhas ovelhas, eu orei por ti. Aqui, com o devido respeito a quem não é católico, é uma prova contundente da liderança do apóstolo Pedro. Aquele sobre quem, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, voltando ao episódio de Saul, 2 vezes e depois uma terceira vez, o demônio é um membro do exército celeste, membro rebelde, chefe de todos os rebeldes. Vamos então à batalha que aconteceu entre membros desse exército. Apocalipse capítulo 12, e depois voltaremos para Saul, e depois voltaremos para o diálogo que aconteceu na corte celeste, relatado pelo profeta Miqueias, que teve essa experiência em sonho. Apocalipse 12, vamos ver o exército celeste brigando. Atenção! E a briga é antes de Satanás ser expulso do céu. A batalha aconteceu no céu. Apocalipse 12, versículos de 7 a 9. Todos juntos? Houve uma batalha no céu.
Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. No céu, atenção. Continuamos. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Atenção, a batalha não aconteceu aqui na terra, a batalha aconteceu no céu. Só depois é que vai acontecer o que está no versículo 9. Todos juntos? Foi então precipitado o grande dragão, partiu da serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Muito bem, então está claro que é o Senhor assentado no seu trono, reunido com todo o seu exército, os que estão à esquerda são os anjos decaídos, esses que travaram a batalha com os outros anjos e perderam. Aliás, não por acaso, o relato do juízo final, no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, quando o Senhor vier, Ele colocará quem à esquerda e colocará quem à direita. Quem é que ficará à direita e quem é que ficará à esquerda? Aqueles que estiverem à esquerda ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e os seus anjos. Vejam a relação entre esquerda e demônios, esquerda e condenados, esquerda e inferno. Ficou claro? Ficou claro? Portanto, esse relato, um espírito do exército celeste, é um espírito mau, que pede ao Altíssimo Deus, assentado no seu trono, que lhe autorize a colocar na boca dos profetas de Acabe um espírito de mentira. Pronto. Da mesma forma, um espírito mau vindo do Senhor, que se apossa de Saul e o leva furioso a pegar uma lança e a tentar cravar Davi na parede, portanto, quer matá-lo mesmo, da mesma forma, Deus não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças. O demônio pede autorização. Esse espírito mau vindo do Senhor, digo, não que Deus quis, mas que Deus permitiu. Como permitiu Satanás tentar Jó, como já sabemos de cor e salteado o prólogo do capítulo 1 do livro de Jó. É nesse sentido um espírito mau vindo do Senhor. Vem do Senhor enquanto criatura, porque Deus o criou. E vem do Senhor depois de ter recebido a autorização. Então, o Espírito chega perto de Jó, vindo do Senhor. Isto é, primeiro o demônio se apresenta diante do Senhor, recebe a autorização. Então, vem do Senhor. Não vem do Senhor com a vontade deliberada de Deus de que Jó seja tentado. Não, mas uma permissão para que, como diz 1 Coríntios 10, 13, Deus vai conceder as forças suficientes para que ele vença, ele triunfe e ele se revele vitorioso naquela tentação. Ficou clara a questão do espírito mau vindo do Senhor? Muito bem. Agora vamos um espírito mau que Deus mandou para um apóstolo. Esse apóstolo reza 3 vezes a Deus para se livrar dele, e Deus Todo-Poderoso diz: não, você não vai se livrar desse espírito mau, não. Mas agora deu. Como é que pode uma coisa dessa? Se o próprio Senhor Jesus disse: livrai-nos do mal. E agora ele não permite que esse espírito, esse anjo de Satanás que vive esbofeteando esse apóstolo, continue a esbofetear o apóstolo. Como é que se explica isso? Por favor, vamos ao texto da 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, e depois vamos à explicação. Primeiro a gente complica, depois a gente descomplica. Não, versículos de 7 a 10.
É bom de 7 a 10, por quê? Porque aquela comparação que eu fiz do Exército Brasileiro, das nossas Forças Armadas, que estão sempre de prontidão, porque são muito bem treinadas, e esses meninos das 3 forças estão sempre fazendo treinamento. E é exatamente por isso que as nossas Forças Armadas são temidas, porque esses meninos já estão prontos para serem submetidos às condições mais adversas. Pois bem, aqui a gente vai entender porque São Paulo pediu 3 vezes a Deus para afastar dele um anjo de Satanás, que o esbofeteava constantemente. Vamos ao texto e depois a explicação. Todos juntos. Demais, para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas ele me disse: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo, porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. É profundo o texto. Primeira finalidade. Eu acredito que São Paulo tenha pedido isso em boa fé. Não sabemos exatamente em que consistia esse esbofeteamento do apóstolo, no apóstolo. Seria uma fraqueza moral? Seria um defeito físico? Seria alguma limitação de natureza gástrica? Seria alguma coisa que o deixava profundamente constrangido, perturbado, abatido, desolado, etc.? Parece, atenção. Nós temos aqui no versículo 7 o seguinte: para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho. Vejam, São Paulo foi beneficiário de visões que ninguém teve no Novo Testamento. São Paulo disse que subiu até o 5º céu e viu coisas que não foi autorizado a ele dizer para ninguém. Homem culto, versado em 4 línguas, falava muito bem, era um excelente orador, tinha tudo para ser uma pessoa vaidosa, mas ninguém sabe ao certo, esse anjo na carne de São Paulo, se era um defeito físico, ou era um defeito moral, ou era um problema de natureza da sua família, era alguma coisa que o esbofeteava, entre aspas, constantemente, para que ele não se orgulhasse. E isso foi fruto de uma autorização de Deus, um anjo de Satanás. Seria alguma coisa, não sabemos, ninguém sabe, e qualquer tentativa de insinuar em que âmbito da vida de Paulo era constantemente esbofeteado, será simplesmente uma mera conjectura. Mas repare a resposta de Deus. São Paulo pediu e não foi atendido. 3 vezes ele pediu, diz o versículo 8: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Vejam o mistério paradoxal das nossas quedas, das nossas limitações, das nossas fragilidades. Como é possível que fracos nós sejamos fortes? Isso nos faz lembrar o Magnificat de Nossa Senhora. Derrubou dos tronos os poderosos, elevou os humildes, saciou de bens, despediu os ricos de mãos vazias. Reparem que paradoxo. Reparem que humanamente isso é inconcebível. Então, vamos agora à explicação que é dada, por favor, por alguns santos da igreja. Me foi cravado um aguilhão na carne. Versículo 7. Por favor, volte ao versículo 7.
para que a grandeza das revelações não me levasse ao orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear. Vamos pedir a ajuda de Tertuliano na sua obra A Fuga no Tempo de Perseguição, capítulo 2, parágrafo 7. Ele diz: o direito de tentar os justos foi concedido ao diabo, provocado ou provocante de sua tentação. E também para que o pecador censurado se livre de seus tormentos, como os verdugos, ou seja, os carrascos em um castigo. Assim sucedeu a Saul. O Espírito do Senhor se havia afastado de Saul, e um espírito mau que veio do Senhor o perturbava. Alguma vez também, reparem o que agora, viu? Algumas vezes, estas provas servem para começar a nos corrigir. Como refere o apóstolo que lhe foi dado um aguilhão, qual anjo de Satanás, para fazê-lo sofrer. Porém, não está permitido ao diabo humilhar os santos mediante a tribulação da carne, exceto para exercitar sua paciência, fortalecer sua virtude mediante o sentimento de sua debilidade. Ou seja, o que Deus pretende ao permitir que o diabo fustigue o apóstolo Paulo é exercitar a paciência dele, fortalecer a virtude dele na debilidade dele, para que você confie mais em mim, para que você recorra mais a mim, para que você, ao mesmo tempo, tome consciência de que você, sem mim, não é nada, sem mim você vai cair sempre, e com a minha graça, com a minha força, com o meu poder, depois de debilitado, depois de caído, depois de ter sucumbido nas tentações, depois de o demônio ter feito você de besta, depois de o demônio ter levado você à lama, você ressurja dos escombros, confiante em mim. Interessante. Agora vamos ao Ambrosiaster, no comentário à segunda carta aos Coríntios. Ele diz, Paulo, comentando esse texto, Paulo testifica que Deus leva em conta os méritos bons, ainda que ao mesmo tempo permita que os bons se sintam abatidos pelas tentações, não só para que não se vejam privados dos frutos de seus esforços, mas também para que se sintam enriquecidos em ordem à coroação na posse eterna. Bonito. Agora vamos a outro santo, Santo Agostinho. Na sua obra do Gênesis contra os maniqueus, capítulo 2, parágrafos 28 e 42, diz o grande doutor. Aqui ele mostra, eu acho profundo, é o menor texto desses que eu estou lendo, desse tamanho, agora profundo demais. O diabo é bom porque é útil? Pergunta Santo Agostinho. Comentando, basta-te a minha graça. Lembram que o Senhor Deus, né? Não, você não vai se livrar do demônio, não. Não, senhor, não adianta pedir, o demônio vai continuar esbofeteando você. Aí Santo Agostinho pergunta, o diabo é bom porque é útil? Pelo contrário, ele é mau enquanto é diabo. Porém, Deus é onipotente e bom, a ponto de, da malícia do diabo, ele é capaz de realizar obras boas e justas. Ao diabo, portanto, se lhe imputa sua má vontade, com a qual se esforça para fazer-nos o mal, e a divina providência, nisso, os bens que é capaz de tirar do diabo. Ou seja, isso realmente é um mistério. Meu Deus, por que o Senhor permite, no caso do apóstolo Paulo, que eu seja esbofeteado? Qual é a intenção do diabo? A intenção é má. A intenção é que Paulo caia. A intenção é que Paulo blasfeme contra Deus. A intenção é que Paulo seja condenado. Isso tudo na vontade má do diabo.
Ocorre que Deus, permitindo que o diabo faça isso com essa intenção má, a providência divina quer tirar os bens oriundos dessa tentação. É 1 Coríntios 10, 13. Por favor, é preciso voltar àquilo que ele diz. Quem é que explica o porquê do anjo de Satanás que esbofeteou ele? Ele mesmo. Porque a 1 Coríntios é dele. De novo, 1 Coríntios 10, 13. Esse texto, por favor, na utilidade, não da bondade do demônio. Não existe utilidade da bondade do demônio. O demônio não é bom. Mas existe uma utilidade da ação maléfica do demônio. Essa utilidade da ação maléfica do demônio, isso é um mistério da providência, é um mistério da divina. Não me peçam, por favor, para explicar tintim por tintim, porque eu também, primeiro, sou tentado, como vocês todos, pelo desgraçado. Se o Senhor permite, porém, é porque Ele sabe que é capaz, o poder de Deus é capaz de, permitindo que o demônio nos tente, dar-nos bens maiores e tornar o demônio derrotado. Versículo 13, todos juntos? Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pronto, agora o que vem depois é o que a providência divina deseja quando permite que o demônio nos tente. Todos juntos? Mas com a tentação Ele vos dará os meios de suportá-la e sairdes dela. E de fato, quem suporta? Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira. Quem suporta esse período de tirocínio? Quem passa por esse treinamento tremendo? E acho até que tanto no Exército como na Marinha, como na Força Aérea, deve ter uma força de elite, de tropas especiais, de operações especiais, onde o treinamento é muito mais rigoroso, muito mais enérgico e se cobra muito mais, porque ali é uma elite, e uma elite que tem que ser submetida a provas muito mais duras. E quem passa por essa prova, só quem passa por essa prova, integra esse batalhão de elite, sei lá como é que se chama, eu lembrei agora do Exército aqui perto de Goiânia, batalhão de operações especiais. Se é operação especial, deve ser uma coisa, um treinamento muito mais rigoroso do que o normal, que já é exigente para as demais. E deve ter a mesma coisa na Marinha, e deve ter a mesma coisa na Força Aérea Brasileira. Depois de Santo Agostinho, vamos concluir com São Cipriano, bispo de Cartago, norte da África, na sua obra sobre a mortalidade. Também esse grande bispo e santo e padre da igreja tem algo a nos dizer. Deste modo, comentando ainda São Paulo, o aguilhão na carne, né? Deste modo, o apóstolo Paulo, depois de naufragar, depois de ser açoitado, depois de sofrer muitos e penosos tormentos em seu corpo, declara que não foi maltratado, senão que, corrigido pelos infortúnios, quanto mais era afligido, tanto mais era exercitado. Olha que interessante. Quanto mais era afligido, mais era exercitado. Foi-me dado, disse, um aguilhão na carne, um anjo de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me ensoberbecesse. Por isso pedi 3 vezes ao Senhor que o tirasse de mim, e ele me negou. Basta-te a minha graça, pois o valor se dá na debilidade. Agora vem o comentário bonito. Quando, portanto, nos acomete a enfermidade e a peste causa-nos estragos, então se pratica a nossa fortaleza. Então a fé permanece se submetida à prova, é coroada. Há, contudo, uma diferença entre nós e os demais que desconhecem a Deus. Eles, nas provações, se queixam e murmuram nas contrariedades. E a nós, estas não nos afastam da verdadeira fortaleza e fé, mas nos robustecem com o sofrimento. Com isso, nós terminamos 1 hora de aula, só que ainda nós não
terminamos a participação do demônio como algo positivo, entenda-se bem, como algo positivo, não a sua maldade, não a sua perversidade, não a sua intenção má, mas Deus é capaz de tirar da ação dele algo bom em nosso favor, porque ele é um pedagogo, porque ele é um professor a quem às vezes a igreja precisa entregar os seus filhos. Como é, Dom José? Eu pensei que a gente aprendia só com Nossa Senhora, só com Jesus, só com os anjos. E o Senhor está dizendo que às vezes é preciso entregar alguns membros da igreja para Satanás, para eles aprenderem. E Satanás pode ensinar alguma coisa para eles? Vamos terminar o encontro complicando, citando 2 textos. O primeiro, 1 aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 5, de 1 a 5, e depois 1 Timóteo, capítulo 1, de 18 a 20. O que aconteceu na comunidade de Corinto? Simplesmente, um membro da comunidade estava tendo um caso incestuoso. Ele estava fazendo sexo com a madrasta. São Paulo soube e ficou vivamente indignado. E de lá de onde ele estava, mandou uma excomunhão para ele. Vamos ler a 1 aos Coríntios, capítulo 5, porque aqui nós temos Satanás como pedagogo, Satanás como aquele que ensina, ainda que Satanás não queira nos ensinar nada. Mas como é possível? Satanás quer o quê? Ele não quer nos ensinar nada. Ele quer nos confundir, ele quer nos afastar de Deus. Ele quer que nos explodamos, para usarmos uma linguagem dos jovens. Ele quer que nos condenemos. Mas São Paulo aqui está dizendo que Satanás vai ensinar a ele. Como? 1 aos Coríntios 5, de 1 a 5. Ouve-se dizer constantemente que se comete em vosso meio a luxúria, e uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. Há entre vós quem vive com a mulher de seu pai. E continuais cheios de orgulho, em vez de manifestardes tristeza, para que seja tirado dentre vós o que cometeu tal ação. Pois eu, em verdade, ainda que distante corporalmente, mas presente em espírito, já julguei como se estivesse presente aquele que assim se comportou. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de nosso Senhor Jesus, vejam, com o poder de nosso Senhor Jesus. Seja esse homem entregue a Satanás para a mortificação do seu corpo, a fim de que a sua alma seja salva no dia do Senhor Jesus. Então, entregar a Satanás aqui não é dane-se para o inferno, não é isso. Significa exatamente isto, e aqui está o mistério da providência: entregar esse homem a Satanás para que ele se converta. Você não se converte, não é se afastando de Satanás? Como é que aqui você manda uma pessoa para Satanás para que ela se converta? A resposta é na próxima semana, não vai ser dada hoje não. Mas agora vamos complicar mais ainda, porque a 1 Timóteo, capítulo 1, de 18 a 20, e com isso a gente termina, já é a deixa para a semana que vem, 1 Timóteo, capítulo 1, de 18 a 20. Qual é o problema? 2 cristãos, na verdade amigos da onça, estavam atrapalhando, causando dificuldade para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo faz a mesma coisa. Eu já entreguei esses 2 a Satanás. E entregou para que eles aprendam. Ora, se ele entregou a Satanás, quando a mãe leva a criança na escola e entrega nas mãos do diretor e da professora, é para quê? Para que elas aprendam. Como é possível, então, que São Paulo, caridoso, entregue esses 2 a Satanás para que aprendam? Onde é que se aprende a temer a Deus? Onde é que se aprende? Não é diante de Deus? Nem sempre. Às vezes o melhor pedagogo é o próprio diabo. Como, Dom José, eu vou ter um ataque do coração aqui com essa frase horrível. Não é minha, é do apóstolo Paulo. Eis aqui uma recomendação que te dou, meu filho Timóteo, de acordo com aquelas profecias que foram feitas a teu respeito, amparado nelas, sustenta o bom combate,
com fidelidade e boa consciência, que alguns desprezaram e naufragaram na fé. É o caso de Himeneu e Alexandre, que entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Bom, que é um mistério, Ou seja, tome Satã, ensine esses meninos a não blasfemar. Ô, Dom José, não tinha professor melhor, não. Não tinha um professor melhor, não. Não. Para eles, repare que o pecado que eles cometeram, por favor, versículo 19, desprezo a Deus e naufrágio na fé. Ou seja, apostataram. Então é um professor um pouco inusitado, que eles precisam, de que eles precisam. São Paulo, tanto no primeiro caso, do incestuoso de Corinto, como aqui, Himeneu e Alexandre, é para a mortificação do corpo, para que sua alma seja salva. Primeiro caso. E aqui, para que aprendam a não blasfemar. Aqui está o mistério da providência. A providência divina é tão grande, tão misteriosa, que Deus Todo-Poderoso é capaz de nos levar à conversão com a ajuda de um professor horroroso chamado Satanás, quando o próprio Deus nos entrega a Satanás. Isso é um mistério. E o mistério que nós vamos desdobrar, não se preocupem, porque a explicação, de certa forma, já foi dada no próprio texto. Mas no sábado que vem, com a graça de Deus, explicaremos esse plano misterioso da providência, que é capaz de se utilizar até do diabo, para que nós aprendamos. O diabo que quer a nossa condenação, acaba em certas ocasiões se transformando num ótimo professor. Boa noite. Boa noite.